Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Arakawa. E eu sou a Rebeca Carnielli. E é isso aí pessoal, a gente voltou aqui hoje para continuar o assunto aí, período de base, então a série continua. E hoje a gente volta para falar um pouquinho aí sobre tudo que envolve a relação de alimentação, comportamento, organização, cuidados que você pode começar a fazer no período de base como um bom período aí de testes para você testar coisas na sua vida. Então a gente vai bater um papo, a ideia aqui é fazer um bate-papo, né? E passar a nossa percepção do que a gente vive, do que a gente experimenta, do que dá certo pra gente. Uma espécie de compilado de dicas aí, beleza? Se liga aí. Se liga aí. Bom, eu acho que falando um pouquinho sobre rotina, alimentação saudável, a primeira coisa que a gente precisa pensar em organização. Assim, Sim. Como a gente se organiza para acordar cedo, treinar, a gente tem que ter um tempo da nossa semana pra gente organizar a nossa rotina alimentar. Então é muito interessante, né, que a gente saiba o que vai comer durante o nosso dia, para quando bate a fome, você já ter ali preparado o que você vai comer. Né? Fundamental, você não cair em armadilhas, né? Sim. Então você se programa. Acho que a organização é base pra tudo na vida, né? E a alimentação é primordial, né? Você sabe que vai trabalhar o dia inteiro fora, já levar tudo que você vai consumir, ou já saber aonde você vai adquirir esse alimento, caso você não consiga preparar a casa, né? É muito interessante nessa parte de organização, assim, pensar mesmo, gastar umas 3 horinhas ali do seu domingo pra preparar suas refeições da semana. Fazer umas marmitas, se você não tem tempo, né, pra fazer durante a semana, acho que é primordial, né? Um exemplo prático disso, eu faço muito isso. Assim, eu normalmente cozinho as minhas refeições de almoço da semana no domingo. E sempre acabo fazendo um pouquinho a mais, porque sempre acontece de ter alguma mudança na minha rotina, em que eu sou pego de surpresa, assim, porque tive alguma reunião, algum compromisso, e aí fiquei sem janta, assim, não deu tempo, aí eu vou lá e tenho uma janta pronta, eu não tenho desculpa pra sair da rotina, sabe? Sim. Uma coisa legal também que eu faço, eu sempre tenho coisas prontas, assim, um frango desfiado congelado, uma carne moída. Uma carne moída pronta. Durante a minha semana também, eu gosto muito de tomar um iogurte à tarde, então eu já preparo um overnight oats, assim, com iogurte, aveia, deixo ele pronto pra semana na geladeira, dá super certo. Tranquilo. Bateu aquela fome, você vai lá e come. Isso. Então sempre ter frutas disponíveis. Isso. Pra você não cair nos beliscos desnecessários, ele acho que é importante. Assim. É isso mesmo, muito legal. E assim, dentro de alimentação saudável, é legal falar o que seria a base dessa alimentação saudável, né? Que nada mais é que os alimentos da natureza, que ela nos oferece. Então, aí pensar em 3 grandes grupos, né? Que são os alimentos energéticos, que vão garantir a nossa energia aí, que são os tubérculos, cereais, né? Pensar principalmente na fonte de proteína, que é aqueles alimentos que vão construir, né, a nossa massa muscular aí. Então, pensar nas carnes, ovos, leite. Isso. E nos alimentos reguladores também, muito interessante a gente consumir bastante fibra no nosso dia a dia, os vegetais, folhas, as frutas. Então é basicamente isso que a gente come no nosso dia a dia e é o que funciona para a grande maioria das pessoas, sempre tentar buscar os alimentos naturais, perecíveis. Então, tentar comer basicamente isso e tirar tudo aquilo que tá fora disso, né? Tirar os alimentos muito ultraprocessados, de pacotinho, que dura muito tempo na prateleira. Eu acho que não são alimentos tão interessantes assim, né? Eu acho que, comentando assim, acrescentando, eu tenho uma regrinha também, vida real, né? Trazer as nossas experiências. A gente tem uma regrinha aí, a Gisele, que é a gente consumir coisas que estraguem muito rápido. Aí entra a questão da organização que você falou agora há pouco, que é fundamental. Então, assim, você tem que se programar muito bem os dias que você vai no varejão, no mercado, que essas coisas que são muito saudáveis, elas estragam rápido. Carne, frutas, vegetais, elas é a base majoritária da minha alimentação. E isso estraga realmente muito rápido, sobretudo agora no verão. Amadurece muito rápido, a fruta, a carne apodrece, então você tem que se organizar e a segurança que você tem é enorme nesse tipo de alimento, porque se ele dura pouco, é porque ele realmente é muito saudável, tende a ser muito saudável. Eu, por exemplo, costumo ir umas 2 vezes por semana no mercado, porque acaba, né, ou estraga, então tem que prestar muita atenção também nessa questão do desperdício, porque às vezes a pessoa não tá muito acostumada a consumir esses alimentos que estragam rápido, e aí fica comprando um monte de coisa de pacote, a hora que vai ver tá tudo estragado na geladeira. Verdade. Então, prestar atenção também na durabilidade dessas coisas na sua geladeira, é bem legal. Por que a gente tá falando tudo isso também, assim, de alimentação, os nossos conceitos aqui do que é saudável, do que você pode tomar como base aí de uma alimentação saudável? Porque na base é um bom período para
você fazer uma resolução aí do seu ano, né? Normalmente, como eu falei, a base começa no dezembro, comecinho do ano, e você prepara o seu físico para o que vem na temporada. Trabalha a força, por exemplo, que é uma coisa que você não consegue trabalhar muito durante o ano, de maneira intensiva, e a alimentação também. Você preparar o seu físico, limpar o seu organismo, fazer um detox mesmo, como se diz, para o que vem aí, né? Então, faz parte do período de base também você construir essa saúde, sabe? E fazer testes, né? O que funciona para você comer no dia anterior de um treino forte? Isso. O que funciona de pré-treino, caso você faça um pré-treino? Como é que seu corpo se comporta se você faz um treino em jejum? Isso. Então é um momento ideal para testar tudo isso. Os tipos de alimentos, treino ou não em jejum. Vou testar o jejum por várias horas. Como que meu organismo funciona? O que eu como antes de fazer um jejum prolongado? Qual que vai ser a minha primeira refeição? Então esse é o período ideal, porque é um período muito sem compromisso na questão de competição, mas é um compromisso que você vai aderindo assim com você mesmo. E o que vai funcionar? Então, eu vou fazer um treino mais de força, meu dia anterior já faz parte do meu pré-treino. Sim. Ter essa consciência é muito interessante. Acho que até entrando nessa parte de treinamento em jejum, né? Acho que é uma coisa muito interessante de se fazer, porque é uma adaptação muito saudável pro corpo. A depender ali da intensidade do treino que você vai fazer, você treinar num estado de depleção ali é muito legal. Você acaba utilizando muito bem os seus estoques de glicogênio muscular, glicogênio hepático, até para utilizar de uma forma saudável a sua gordura estocada também como fonte de energia. Seu corpo aprende a lidar ali com os ácidos graxos, porque se você tá treinando sempre, com pré-treino, vou comer meia hora antes, você não adapta seu corpo a isso, e é uma adaptação muito saudável, né? Você deixa ele mal acostumado, né? Porque o glicogênio é uma fonte imediata, muito potente. Eu chamo ela de gasolina, né? E se você só usa essa gasolina, seu corpo ele se adapta a usar só isso. E ele fica realmente treinado a fazer isso. Então, é treino mesmo. Você treinar em jejum é algo muito saudável. Seu corpo aprende a realmente lidar com situações de escassez. E isso é interessante porque maratona, né? Por exemplo, entrando na parte do que acho que a maioria acaba sempre tentando entender, como se comportar, que é onde está o maior desafio mesmo, as longas distâncias, tem tudo a ver com escassez, né? Você vai ter que lidar em algum momento da prova ou do treino com metabolização de ácidos graxos. Então, se isso for uma novidade para o seu corpo no meio do treinamento, você vai ter dificuldades com isso. Você vai enfrentar muitas dificuldades, né? Sim, é uma parte muito interessante que vai auxiliar no treinamento, assim, né? Essa adaptação ao jejum, ela é essencial e faz parte da nossa natureza humana, né? Total. É natural pra gente, ou deveria ser, né? Então é uma parte para testar isso. Se você não tá acostumado, começar nos treinos mais leves, acho que é bastante interessante. Tem a ver com a alimentação também, você deixar de se alimentar, né? Falando disso que você acabou de dizer sobre como começar a fazer um treino em jejum, isso aqui tem tudo a ver com percepção nossa, experiência. Então, assim, acho legal porque a gente pode falar isso com conhecimento de causa, a gente pratica isso, né? Então, o que você acha que... Ou como você acha que a pessoa pode começar a fazer assim, uns testes de jejum? Porque o pessoal sempre fala, eu tenho náuseas, eu tenho vista escura, eu fico tonto, eu sinto fraqueza, tremedeira, né? Eu acho que a parte mais importante é fazer essa questão da sua rotina alimentar muito saudável, porque o pré-treino nada mais é que tudo que você come nas 24 horas anteriores, não é só aquela refeição que você faz antes do treino. Então, para uma pessoa que treina de manhã, sei lá, você vai acordar e vai treinar, é muito interessante que você faça muito bem a sua última refeição no dia anterior. Então, fazer um jantar que você coma aquela comida, um prato bem variado, que tem uma fonte proteica muito interessante, tem uma fonte de carboidrato interessante, fibras. Então, o seu corpo já vai estar alimentado, o seu estoque de glicogênio já vai estar formado. E aí eu acho que testar em trotes, em rodagens mais leves primeiro, em treinos que não vão demandar tanto esforço físico assim. Isso. Então eu acho que começar dessa maneira. Aí viu que tá dando certo desse jeito, aí você pode partir para treinos mais difíceis, né? Isso. Acho que um link legal de fazer, que eu comentei com vocês sobre como o ser humano é desafiado com relação à velocidade. Para quem não está acostumado a treinar em jejum, vai ser a mesma coisa também, vai te desafiar. Aí você precisa ter um pouco de paciência e persistência, principalmente, que é a característica do corredor, né, de longa distância. Precisa ser persistente para dar uma insistida ali e se adaptar a essa nova rotina. Assim, não vai ser aquela coisa maravilhosa na primeira vez que você tentar isso, né? Da mesma maneira que não vai ser tão confortável ou nem um pouco confortável treinar tiro numa rampa. Você vai sentir dor, você vai sentir dificuldades, N dificuldades, cada um vai sentir uma dificuldade diferente, mas treinar em jejum, você tem que entender que é algo que você vai ter que dar uma persistência
assistida, sabe? Você vai ter que se adaptar a essa rotina. Sim. E assim, treinar em jejum, ser capaz de treinar em jejum, diz muito sobre o seu condicionamento, sabe? É uma pessoa que já treina há algum tempo, que já está no mundo da corrida há algum tempo, ela tem que ser capaz de treinar, sabe, 1 hora sem se alimentar, 1 hora e meia. Como a Rebeca disse, o seu pré-treino é tudo que você fez no dia anterior. Então, você tem que pensar muito bem no que você vai comer hoje, porque você vai ter um treino importante amanhã. E, sim, você tem que ser capaz de fazer isso, porque pensando na quantidade de estoques energéticos que a gente tem, é muito mais do que suficiente, né? Sim. Então, é uma coisa libertadora, né? Porque é muito legal você conseguir acordar e já ir treinar, não precisar dedicar um tempo ao preparo da sua primeira refeição ali, de um pré-treino. Então, eu acho que é muito legal também, para uma pessoa que tem uma rotina muito corrida, você acaba ganhando tempo. Muito, é muito legal. E assim, por experiência própria, depois que você se adapta, é muito legal, é confortável. As pessoas têm a impressão de que nunca vai ser gostoso, que você vai sentir fome, que a barriga vai roncar, e não é, você sente disposição, porque é uma coisa ancestral, você ter disposição para ir atrás do seu alimento. Porque imagina que você está correndo, a corrida é uma coisa extremamente selvagem para o ser humano, né? É uma coisa que a gente faz há milênios. Então, a gente é muito adaptado a fazer essa atividade em jejum, porque lá nos primórdios, se a gente lembrar, a gente fazia isso para achar alimento, né, velho? Sim, e assim, só como um relato pessoal, assim, eu acho muito fácil, muito prazeroso. Inclusive, eu não consigo comer antes de treinar. Qualquer treino hoje em dia. Nossa, inclusive provas, todas eu tô fazendo em jejum. E é muito bom pra mim, porque não me dá desconforto gástrico nenhum. A chance é zero de você ter, por exemplo, uma diarreia. Assim, em todo esse último ciclo aí de maratona, eu não passei mal em nenhum momento. Foi muito fácil de executar. E é muito, muito interessante mesmo, assim. Eu acho que pensando nessa parte, né, de treinar em jejum, outra coisa que é muito libertador também é você conseguir treinar 1 hora ali, meia hora, esses treinos mais leves, que a gente falou de introduzir o jejum nesse de treino, é também você conseguir treinar sem parar pra beber água, né? Sim, também diz muito, né? Tem um paralelo bem interessante com a questão do jejum, né? Bem parecido, assim, acho que é até interessante de linkar, mas assim, gente, hidratação é, assim, muito importante. A gente tem que beber muita água, o nosso dia é muito interessante pro nosso tecido muscular, pra tudo possível. Nesse calor agora, né? Pelo amor de Deus, vamos priorizar sim a hidratação, mas você não precisa parar o seu treino para beber água. Se você tá fazendo um treino mais longo, uma coisa assim da nossa prática que é legal, leve suas garrafinhas, leve a hidratação com você, porque até para ficar mais real em dias de prova, você conseguir correr bebendo água quando for necessário. Mas acho que é muito interessante também introduzir nesses treinos leves um treino sem parar para beber água, sem beber água durante, nem sem levar, né? Você tem que ser capaz de conseguir correr algum tempo sem água, sabe? 50 minutos, 1 hora, realmente diz muito sobre o seu condicionamento. Se você tá parando muito para beber água, provavelmente você tá muito destreinado, você tá parando porque você não tá suportando mesmo aquela duração de exercício. Talvez não seja nem hidratação o problema, você tá sem endurance, você tá sem resistência alguma, então pode ser isso, ou muitas vezes as pessoas param para descansar. E aí você precisa fazer esse julgamento ali na hora, assim, eu estou parando porque eu estou com sede ou porque eu quero descansar? Porque é muito comum você ver a pessoa parar no posto de hidratação lá da Lagoa do Taquaral, por exemplo, e ela fica lá 5, 6, 7 minutos. Já deu pra beber água faz tempo ali. Isso pode prejudicar o seu treinamento também, com certeza, né? Vai prejudicar. Parar pra beber água, assim. Então, sentir os sinais do seu corpo, se realmente é sede, ou se você tá cansado. É super possível e até saudável você conseguir fazer 1 hora de treinamento sem beber água. Depois você repõe essa água que você perdeu ali no suor. Essa época tá muito quente, a gente precisa de beber água. Você vai perder bastante água no suor. Mas não necessariamente você precisa tomar 1 litro de água durante o treino. Não necessariamente você vai precisar parar 5 minutos para beber água. Você vai estar prejudicando o seu treino também, né? E isso é muito legal falar na questão da base, porque é uma ótima época para você testar isso. Então, sabe, você vai ter treinos mais curtos. Legal, por que você não fazer, sabe, 30 minutinhos, 40 minutinhos de trote ou rodagem sem parar para beber água? Faz esse teste. Se você já corre há algum tempo, você vai conseguir. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Outra coisa muito interessante a ser falada nessa questão de alimentação, as coisas que a gente coloca, as coisas que a gente tira. Uma coisa que tá muito na moda, né, que é muito legal de ser comentada, são os suplementos, né? Tem muitos suplementos por aí, eu acho que a gente pode citar os 2 principais aqui, que o pessoal mais usa na corrida, né, que é
a creatina e o whey protein. Acho que, falando de whey protein, uma dose de whey tem mais de 20 a 25 gramas de proteína. Será que não dá pra acrescentar essa dose de proteína com alimentos de verdade no seu dia a dia? A gente sabe, né, que o whey protein, ele é um suplemento muito legal de ser usado, é interessante para um dia corrido, né, para você, praticidade mesmo. Então, ou se for usar o whey protein no dia a dia, escolher um produto de ótima qualidade, né. A gente sabe que tem muitos aditivos químicos nos whey proteins que tem por aí, né, então escolher um produto de qualidade, caso você for fazer uso do suplemento, é muito interessante. Acaba virando muitas vezes uma sobremesa, que é muito palatável, tem sabor, né? As pessoas acabam usando como uma desculpa para fazer um monte de sobremesa, ou realmente colocar alguma coisa doce para dentro, né? Que é a maioria das vezes. E aí tem alguns wheys que são, assim, tem whey de um ingrediente, né, Rebeca? Sim. E aí, assim, a pergunta que fica você conseguiria tomar esse whey de um ingrediente, ou você tem que tomar aquele sabor morango e tal, né? Falando sobre paladar, é uma coisa que acaba estragando o seu paladar, né? Porque se a gente tá pensando em consumir alimentos saudáveis, assim, na natureza a gente não tem esse tipo de sabor muito doce. Então acaba deixando as frutas, os alimentos que são doces, sem graça. Então fica sem graça você só bater o seu morango com a banana. Você vai querer colocar um pouco de adoçante. Então acho que ponderar isso, se você tá usando mesmo porque você tá precisando de um aporte proteico, ou se é pra você consumir algum doce. Não tá errado também, mas é muito legal a gente pensar nisso, né? Refletir, né? Refletir se realmente tá sendo algo pra te ajudar na sua saúde, ou se tá sendo algo que atrapalha, porque acaba atrapalhando essa parte, né, da palatabilidade. Sim. Acaba sujando ali o paladar. E uma dica, assim, pra quem, se a pessoa realmente quer usar o whey protein, tem gente que tem dificuldade em ingerir proteína. Sim, Principalmente mulheres, às vezes tem dificuldade com carne vermelha e tal, que realmente pode ser uma estratégia. Porque aí, realmente, se você não tá conseguindo ingerir proteína, porque você tem muita dificuldade, melhor do que não ingerir é ingerir um whey protein, então. Sim. Uma dica de um bom whey protein, como escolher, assim? Eu acho que assim, como escolher um whey de qualidade, seria interessante se ele tivesse apenas a proteína isolada do leite. Mínimo de ingredientes possível, O mínimo né? possível. Porque tem uns que tem mais de 10 ingredientes, tem corante, tem mais de um tipo de adoçante, tem algum que tem certos carboidratos ali no meio, quando eles vão barateando muito, acaba colocando um pouco de maltodextrina ali no meio. Então, assim, escolher algum que tenha como principal ingrediente ali, o primeiro ingrediente é a proteína isolada do soro do leite, e no máximo um adoçante ou um saborizante. Às vezes tem alguns que são mais naturais, então saber escolher desse jeito, porque é sim um suplemento muito interessante, né? Mas saber escolher um ideal, assim. E falando sobre a creatina, Rebeca. Então, a creatina ela é muito legal porque ela é uma coisa que a gente já encontra naturalmente na alimentação, a gente já tem ela naturalmente dentro dos nossos músculos, é ótimo. E aí a gente pode ter um adicional, que é a suplementação da creatina pura, né? Que não é fácil você também obter dose legal que você gostaria de ter, uma dose maior no alimento, né? Sim, principalmente porque vem na carne, né? Não dá pra você consumir ali a quantidade de 3 a 5 gramas por dia, que é o que a suplementação garante. Como ela é um nutriente que está presente na nossa musculatura, ela tem tudo a ver com a ganho de força, tem tudo a ver com a parte muscular, ela também linka muito bem com a base, com o treinamento de base, que é onde a gente está fazendo força, Perfeito. né? Faz sentido fazer o uso desse suplemento agora, nesse período. Mais um teste que você pode fazer na base. Pô, eu sempre quis tomar creatina, falam que é muito bom, tem muita evidência, que talvez seja um bom momento para você fazer isso. Como ela está presente dentro do músculo, ela acaba levando água para dentro do músculo. Então, você pode ganhar um peso aí por conta disso, 1 a 2 quilos, mais ou menos, mas é um peso que funcional, né? Que a gente ganha de uma forma saudável e ele vai te auxiliar. Não é tipo, nossa, subi aqui na balança e engordei. Não se preocupe com isso, né? Isso. Você não vai estar ganhando gordura, sim, vai ser esse líquido que está sendo levado para sua musculatura. Principalmente se você está cuidando da sua alimentação. Se você tem uma alimentação ok, legal, você pode tomar creatina com segurança. O duro é você fazer suplementação e se sua alimentação é um desastre. Sim, tem muita coisa que dá para fazer antes de acrescentar esse suplemento. Então, se a sua alimentação já está alinhada, já está balanceada, tá alimentando de forma muito natural e saudável, aí sim, acho que faz sentido fazer esse teste da creatina agora na fase da base. Porque aí sim você vai ver efeitos da suplementação dela. Isso aí. E falando de modo prático, como
como é feita a suplementação. Óbvio que cada pessoa é individual e cada um vai fazer do seu jeito, com o auxílio de um profissional. Geralmente existe a fase da saturação, que você pode usar em média 20 gramas por dia, fracionando ao longo do dia, e em 5 dias você garante seu estoque de creatina num nível legal, assim. E a fase de manutenção, que você pode já ir direto para ela, que são de 3 a 5 gramas por dia, e aí com 30 dias você garante o estoque máximo de creatina na sua musculatura. Uma base, né? Tipo uma base, né? Então, linka certinho com o tempo da base. Bom, e para fechar aí nosso último quadro aqui desse programa, sobre o álcool. É um pouco polêmico, né? É uma coisa aí que é histórica, milenar da humanidade, então a gente acaba usando como cultural, né? Cultural, cultural beber, ainda mais no nosso país, né? Nessa época de calor, né? Nessa época cervejinha, de calor, praia. Mas a gente não pode esquecer que o álcool é uma droga, né? Sim. Ele é tóxico para o nosso organismo. Então, quando a gente ingere o álcool, ele é metabolizado ali no fígado e ele gera um composto tóxico. E ele tem diversos malefícios na fase de treinamento, principalmente nessa que a gente está querendo garantir condicionamento, querendo ganhar força. Ele vai atrapalhar. Quando você está ingerindo álcool, ele causa desidratação, ele prejudica o seu discernimento ali e ele geralmente vem junto com um alimento de péssima qualidade. Né? Isso é certeza, né? Muito difícil. Você não vai comer salada com cerveja, né? Não combina, né? Não é só o álcool que vem junto, né? Exato. Geralmente você acaba ingerindo ele à noite e sono. Já estraga a sua noite de sono. Já fica muito difícil você conseguir treinar com qualidade no dia seguinte, se você resolver acordar pra treinar. Só fato. Eu acho assim, você pode arrumar a desculpa que você quiser pra beber, né? E todo mundo que tá assistindo esse vídeo é adulto. Então, assim, ele só não combina com esporte. Então, assim, se o seu objetivo é praticar esporte legal, se desafiar, se desenvolver no esporte, o álcool, ele vai ser um inimigo. Não tô dizendo aqui você, nunca mais vai beber. Não é isso. A gente sempre prega isso, que você tente moderar as coisas, achar o equilíbrio na alimentação. A gente falou isso até para a questão do suplemento. E no álcool, você vai ter que tentar achar isso aí. Se você acha que para você cortar no zero é a melhor opção e você consegue sustentar isso, ok, melhor para você, muito bom. Agora, se você acha que não, você precisa disso, que é uma questão social, talvez você tenha que encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Porque realmente é muito prejudicial, né? A gente não consegue achar um benefício, infelizmente. Não existe, não tem benefício, assim, pro esporte. E eu acho que rever a frequência que você tá bebendo e a quantidade. Porque, gente, beber uma vez por semana já é muito. Se você tá bebendo uma vez por semana, é muito legal rever e priorizar os momentos, assim como tudo na vida. Sim. Todos os outros alimentos que não são os saudáveis, muito pensando nesse contexto social. Sim. Porque toda semana você tá ali bebendo, não tem nada a ver com a nossa prática. A gente tá falando aqui sobre pessoas que estão treinando pra maratona, o nosso público aqui, então acho que dá pra falar exatamente isso. Não faz sentido. Eu acho que dá pra gente listar várias coisas que ele atrapalha, né? Ele vai atrapalhar nossa recuperação muscular, vai atrapalhar na questão do sono, tudo que a gente tá falando aqui. Ele vai te causar inchaço por conta dessa desidratação. No dia seguinte, você vai ficar inchado, porque o seu corpo vai querer acumular mais líquidos. Então, assim, muito difícil falar só uma coisa ruim que ele causa, né? Realmente. Bom, pessoal, esse foi o nosso compiladão aí, nosso bate-papo aí sobre alimentação, suplementação, hidratação, tudo aí que você pode incrementar ou testar no período de base. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi bem, assim, o que a gente costuma fazer, o que funciona. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e dê, assim, um ânimo para iniciar aí o período de treinamento de base de vocês também. É isso aí. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nas perguntas, a gente vai responder. E também não esquece de dar um joinha aí, curtir, né? E se inscrever no canal. A gente volta aí na semana que vem com mais algum episódio aí da série Período de Base. Tchau, tchau. Vamos falar de Nossa, suplemento. pior que eu só apareço com essa camiseta no vídeo. O uniforme da G+.